Olá, pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de análise de algoritmos. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre um outro algoritmo para calcular aí caminhos, né, em problemas onde nós conseguimos formular o problema como um grafo, né, um conjunto de nós ali ligados por arestas. E eu vou explicar então esse outro método, né? Na aula passada nós vimos um método busca em largura, né? A gente falou sobre busca, né? Em grafos e agora nós vamos ver esse de Dijkstra aqui. Bom, primeiramente, saber o que são grafos ponderados, né? Uma maneira de atribuir pesos em algumas arestas. E esse algoritmo ele determina um caminho mínimo até x para grafos ponderados, né? Então, como nós vimos na aula passada, nós tínhamos lá o exemplo de várias cidades e eu tinha uma rota que eu queria traçar, né? Eu não sabia, na verdade, qual era a rota, mas eu tinha o início e o fim dessa rota. Então, eu estava lá em Piracicaba, queria ir para São Paulo e tinha o grafo ele era já direcionado, né? Não poderia não ser, né? Mas ele era direcionado, então tinha as setas tinham direção, mas não tinha custo. Então, a princípio, o meu algoritmo ali achava a quantidade de nós que fosse a menor possível, né, o menor número de paradas para que eu saindo de Piracicaba chegasse até São Paulo, né, sem ter que ficar parando muito. Nesse caso aqui agora, nós aumentamos a complexidade do algoritmo, colocando então um tempo de deslocamento, né? Aqui eu coloquei, tem os números aqui, em quilômetro, né? E nós vamos considerar aí como tempo que gastaria sem adicionar os detalhes que existem num problema da vida real, né? Onde eu tenho lá alguns trechos são mais congestionados que outros, então não necessariamente quando eu tenho ali 10 quilômetros a ser percorrido, esses 10 quilômetros vai ser percorrido no mesmo, numa mesma fração de tempo, porque uma estrada pode estar mais engarrafada que a outra, né, tem mais trânsito. Não só geralmente, né, via de regra, aquela estrada é mais congestionada, mas também como os softwares, aí, o Waze, né, o Google, fazem de em tempo real ver se naquele momento teve algum acidente, algum congestionamento e aquilo está tornando aquele trajeto ali ainda mais lento, né? Ou contrário, né? Dependendo da hora, de madrugada, então esse trajeto está mais rápido, assim por diante, mais rápido do que a média, né? Não vamos considerar isso. Não vamos considerar também que a velocidade máxima permitida em cada uma dessas estradas seria outro agravante aí para o nosso algoritmo, porque ele ia ter que considerar, então, olha, nesse trecho aqui eu só posso ir 80 por hora, então eu não posso considerar, né, a mesma distância em tempo, né, o mesmo tempo que eu vou gastar ali do que aquela outra que eu posso ir a 120, assim por diante. Então, percebam que na vida real, né, nós podemos adicionar aí vários fatores que vão influenciar, né? Então, a questão do pedágio, né? Isso daqui vai ficar mais caro, então você quer evitar pedágio, assim por diante. Mas simplificando aqui, então, né? Colocando um exemplo acadêmico aqui, nós temos então, olha, para Piracicaba até Americana leva 40, depois de Americana para Campinas mais 20, e assim por diante. Cada setinha aqui agora tem um custo envolvido. Então, para vocês terem uma ideia, né, de como esse problema pode se estender com essas agravantes que eu falei. Mas vamos pegar uma instância pequena aqui, então, desse problema, né? Eu tenho aqui, olha, o início, tenho o fim, tenho só A e B aqui no meio, e cada um dos nós aqui tem um custo nas arestas aqui, né, nas setas envolvidas. Se eu executasse a pesquisa em largura, eu poderia chegar, então, a este cenário aqui, esta resposta, tá? Então, se eu quero ir do início ao fim, né? Se eu escolhesse o caminho B, eu teria que ir pelo menos, né, ir do B, depois ir do A até o fim, ou então do B direto ao fim, ou então daqui do A até o fim. Como ele geralmente pega aqui, né, na ordem, ele poderia pegar esse resultado, tá? Desconsiderando aqui, né, esse 6, tá? Esse 3, esse 2, né? Ele poderia pegar esse resultado aqui, olha, início, A e fim, como o meu
minha resposta, né? Como uma resposta aqui ao meu problema. Percebe que esta não é a melhor resposta, porque daria aqui um total de 7 minutos para eu chegar, sendo que com outras alternativas aqui eu poderia ter uma resposta diferente, né? Então, ali, o algoritmo que nós vamos estudar agora, ele encontra, né, qual que é a rota aqui, né, o procedimento que ele segue aqui. Ele encontra o vértice mais barato, atualiza o custo dos vizinhos do vértice, repete até que tenha feito isso para cada vértice do grafo e calcula o caminho final. Então, por exemplo, né, nesse exemplo aqui do slide 6, tá? Que ele achou o caminho aqui de custo 7, né? É, eu poderia, então, no início, né, ver que o custo menor aqui é o custo 2, tá? Que é o que leva, então, até o nó B, né? Depois eu passaria aqui, olha, para o A, não viria direto para cá, senão também eu ia gastar os mesmos 7 aqui, né? Então, eu viria aqui para o A, eu gastaria, então, 3 e 2, 5. E depois, no próximo, olha, mais um aqui, né, de A até o fim, eu gastaria no total aqui 6, tá? Então, né, suponhamos que seja aí cidades, né? Teria 6 quilômetros, aí 6, né, o custo para mim ir do início até o fim. Perceba que não é uma resposta intuitiva, né? Porque a intuitiva provavelmente, né, nós iniciaríamos aqui no início, ia de B, depois direto para o fim, né? Principalmente se eu estivesse usando os algoritmos da aula anterior, porque daí eu teria como finalidade aqui diminuir a quantidade de paradas, aqui a quantidade de nós que eu estou visitando, tá? Mas como aqui o meu algoritmo é para encontrar o menor custo que leve de A a B, né? E não estou colocando aqui, como no exemplo lá do caixeiro viajante, que eu tenho que passar em todas as cidades, tenho que passar em todos os nós, não é o caso, né? Eu tenho que simplesmente diminuir o custo aqui. Então, a alternativa aqui no início parece não ser a mais provável, né? Que é sair, passar em B, depois ir para A, depois vir para o fim. No nosso caso aqui fica como sendo a melhor resposta, tá? É a melhor solução para esta instância do problema, né? É uma coisa que, olhando assim para um problema pequenininho, a gente já vê de cara, mas imagine um problema ali com 100 nós, com 1000 nós, né? Com muitos valores aí para ser calculado, então precisa de algoritmos que em um tempo hábil consiga nos dar essa solução melhor, né, para que nós possamos depois aplicar na vida real. Então, aqui, olha, 3 segmentos, a busca em largura usaria apenas 2, porém o custo seria maior. Esse algoritmo parte de uma estimativa inicial para o custo mínimo e vai sucessivamente ajustando essa estimativa. Ele considera que um vértice estará fechado quando já tiver sido obtido um caminho de custo mínimo do vértice tomado como raiz da busca até ele. Caso contrário, ele será dito como aberto, né? Então, os nós aqui eles vão estar abertos até que eu veja que não tem jeito mesmo. Para eu chegar, por exemplo, do início até o vértice B, o menor custo possível é o 2 aqui. No caso, é intuitivo porque só tem um aqui, né? Uma rota aqui. Mas imagina que eu tenha vários, como no caso das cidades lá, que eu tinha vários aqui, daí já dá para a gente ter uma noção melhor, né? Então, olha, para eu sair de Piracicaba e chegar até cada um deles, para chegar, por exemplo, em Sumaré, né? Qual que é o menor caminho possível? Aqui, de novo, é um exemplo acadêmico, então só tenho duas alternativas aqui, né? Mas é melhor eu vir para Santa Bárbara e depois para Sumaré, ou é melhor eu vir para Americana, para Campinas, e de repente, se tivesse uma outra seta aqui, né, para Sumaré? Qual que fica mais rápido aqui em custo, né? No custo das arestas aqui. Então, enquanto ele não verificar tudo e ver qual é o menor caminho, esse nó é considerado aberto, tá? Então, enquanto ele não ver todas as rotas possíveis para sair de Piracicaba, passar em todos os nós até chegar em Sumaré, buscar em todos eles ali, calcular tudo e falar, não, realmente esse daqui é o menor. Então, enquanto ele não fizer isso, o nó é aberto. A partir do momento que ele viu, checou tudo, viu, não, ó, todos os caminhos possíveis para ir de Piracicaba até Sumaré, o menor deles é
com custo X. Aí ele é considerado um nó fechado. Tá? E ele vai fazer isso para cada um dos nós. Então, saindo do nó dito raiz aqui, até cada um dos nós, ele vai fazer esse cálculo e ver se ele é menor ou não. Tá? Então, é o que está explicando aqui nesse slide 12. Tá? Aí o algoritmo em si, né? Então, seja G, VA, um grafo orientado, e S, um vértice de G. Então, atribua valor zero à estimativa de custo mínimo do vértice S, a raiz da busca, e infinitas demais estimativas. Então, num primeiro momento, né? Voltando lá, num primeiro momento, o custo de Piracicaba até Piracicaba é zero, tá? Então, né, não tem custo, porque você está ali mesmo, então não vai deslocar, tá? E o custo de Piracicaba para cada uma das cidades aqui, ele coloca como sendo infinito, né? Então, é muito grande, né? Tão grande, infinito. Então, para cada um desses nós aqui, ele vai colocar infinito. E para o nó raiz, zero. Tá? É o que ele está falando aqui. Né? Atribua zero a estimativa de custo mínimo do vértice S, a raiz da busca, e infinito as demais estimativas. Tá? É isso que ele está dizendo. Atribua um valor qualquer aos precedentes. O precedente de um vértice T é o vértice que precede T no caminho de custo mínimo de S para T. Enquanto houver vértice aberto, então qualquer um, o que ele quer dizer aqui, né? Nessa linha aqui, ó. Deixa eu explicar, para não ficar dúvidas aí. Então, de Piracicaba para Americana, ele vai pegar, vamos supor que tem várias alternativas aqui, não tem, né? Mas vamos supor que tivesse mais alternativas aqui. Ele ia pegar a primeira delas, tá? E ia falar, olha, para ir de Piracicaba Americana, se eu for por aqui, 40, tá? Depois, nos próximos passos, ele ia olhar, não, mas espera aí também, se eu for de Santa Bárbara, né? Primeiro para Santa Bárbara, depois para Americana, olha, alterou. Se alterar, tá? Se fosse o caso de alterar, aí ele falaria, não, ó, então é melhor esse outro caminho aqui, altera, atualiza, né? Então é isso que está falando. Num primeiro momento ele pega qualquer ali das opções e atribui aquele valor. Lembra que primeiro era infinito, né? Então eu tinha todos eles aqui com custo para chegar, né, do nó raiz aqui S para cada um deles tinha custo infinito. A partir do momento que eu peguei um deles aqui, é um caminho menor, é menor do que infinito. Qualquer valor aqui vai ser menor do que infinito. Então, ele vai atribuir esse menor valor. Depois, no próximo cálculo, como ele tem já o cálculo dos outros, vamos supor, ele já tem o cálculo de Santa Bárbara, ele vê, opa, também tem um trecho aqui, vamos supor que fosse, sei lá, 5 aqui, olha, nesse caso. Então, de Piracicaba para Americana dá 40, mas se eu for primeiro para Santa Bárbara e depois para Americana dá 30 mais 5, 35. Opa, então eu vou atualizar aqui agora o caminho mínimo de Piracicaba até Americana, não é mais 40, mas é 35. Tá? Se fosse o caso aqui desse desenho, vocês estão entendendo, né? Então ele vai atualizando, a cada interação ele vai atualizando esse valor, até ele chegar num ponto em que o nó estará fechado, porque ele já viu todas as alternativas. No caso aqui, se eu for aplicar para esta instância, ele vai olhar, o mínimo é 40, depois na próxima iteração ele vai ver, não tem mais como, né? Não tem outra rota aqui, então ele considera como nó fechado, não mexe mais, ele não vai mais calcular nada para este nó e vai continuar nos demais nós, tá? Então é isso que ele está falando. Atribua um valor qualquer aos precedentes. O precedente de um vértice T é o vértice que precede T no caminho de custo mínimo de S para T. Enquanto houver vértice aberto, seja K um vértice ainda aberto, cuja estimativa seja menor dentre todos os vértices abertos, feche o vértice K. Para todo vértice J ainda aberto que seja sucessor de K, faça. Some a estimativa do vértice K com o custo do arco que une K a J. Caso essa soma seja melhor que a estimativa anterior para o vértice J, substitua e anote K como precedente de J. Tá? Então, é tudo isso que eu já falei, de uma forma mais aí, estruturada, né? Numa forma já de algoritmo, tá? Então, para implementar, né, mesmo o algoritmo, mas é tudo que eu já expliquei aqui para vocês nesse slide, tá? Então, enquanto nós estiver aberto, ele vai calculando todas as possibilidades aqui, vai atualizando até o momento em que ele vê que não tem mais mesmo nenhum valor mínimo, ele fecha aquele nó, é considerado fechado. Então, aqui
neste exemplo. Vou colocar o vídeo aqui. Inicialmente, olha, todos os nós têm um custo infinito, então o meu S aqui é a minha raiz, olha, de S para U é infinito, de S para X também, olha, de S para Y também, de S para V também, tá tudo infinito aqui, olha. Exceto S, né, a raiz da busca, que tem o valor zero. Olha. Então, o que está dentro do quadradinho aqui é o custo para chegar até cada um deles. O custo para chegar em S é zero, porque você já está lá, e para chegar em cada um deles aqui é zero. Eu tenho aqui as minhas setinhas aqui, né? Então, eu tenho custo de cada um deles, ó, o caminho de S para U custa 10, tá? De U para V custa 1 e assim por diante. Eu tenho aqui setas que vão, né, do X para o U e depois do U para o X, por exemplo. Então já é uma instância com mais detalhes aí, sendo que, olha, a instância de X para U vale 2, mas de U a distância, né, de U para X vale 3, não é a mesma coisa, ó, tá vendo? Então eu tenho setas aqui, né, em duas direções, mas para ir eu gasto 2, para voltar eu gasto 3, o que é realmente o que acontece na vida real, né? Como eu falei, às vezes tem ali, tem um pedágio na ida e não tem na volta, e aquilo ali causa um congestionamento, né? Ou o pessoal vai mais para São Paulo, mas vem menos para o interior, por exemplo, para trabalhar em determinadas horas, né? Depende da hora, vocês é, já devem ter ouvido falar aí, depende do horário que você vai para São Paulo, para voltar tá tranquilo, mas para ir tá um caos, porque é o horário que todo mundo vai e não tem ninguém voltando, né? Feriadão prolongado, tá todo mundo descendo para a praia, mas não tem ninguém voltando de lá, né? Poucas pessoas, então o congestionamento é em uma via só. Então, para esse tipo de situação, eu tenho custos diferentes, tá? Apesar de ser uma mesma distância em quilometragem, custa mais eu ir de um lugar para o outro do que voltar dele e assim por diante, tá? É, e aí eu tenho, né, no meu algoritmo, tá? Pensando naquele passo a passo que eu mostrei nos slides anteriores ali. Então, seleciona S, né, o vértice aberto de estimativa mínima, fecho o S, tá? Então o S está fechado, né? Precedente aqui S, e aí recalcula as estimativas de U e X, ó, porque são os dois que estão mais próximos aqui, né? Então, para eu chegar aqui para o U, no caso, custa 10, né? Para eu chegar no X aqui, custa 5, por enquanto, né? Eles ainda não são nós fechados, tá? Aí, ó, o fechado aqui ele está marcando como um quadradinho aqui com mais, uma borda mais saltada aqui, tá? Mais espessa, né? Aí, na próxima iteração do algoritmo, ele vai olhar o quê? Olha, para eu chegar até o x aqui, que antes, olha, até o x estava 5, até o u estava 10, olha. Aí, olha, para chegar até o 5, ele vai continuar para o x, ele vai continuar 5, mas para chegar até o u, ele atualizou para 8 e calculou também para v e para y. Por quê? Olha, para chegar até o x, só tem esse caminho mesmo. Se eu vier daqui para cá, olha, primeiro para u, depois eu sei que tem um caminho para x também. Mas, olha, vai dar 12, porque eu tenho um custo de 10 aqui, um custo de 2 aqui. Então, não compensa. Então, o menor caminho para x está fechado, que vai ser o caminho de 5 e não tem outra alternativa, tá vendo? Vocês podem falar, mas se eu fosse para os outros, nós, tal, não existe essa alternativa, não existe um caminho de S que vá direto para V, senão ele não estaria ainda como um nó fechado, né? Se tivesse um caminho aqui, olha, de S para V, que fosse, sei lá, 1, né? Então ele iria ainda considerar o X como aberto e ia fazer, bom, mas se eu for por essa alternativa aqui, será que é melhor no final das contas, né? Se eu pegar um desvio aqui do pedágio, né, cair por outro lugar, será que ainda compensa, tal? Seria mais ou menos essa ideia. Não, não é o caso. Então ele vai fechar, olha, tanto que está com a bordinha maior aqui, fechou o nó 5, ó, o nó X, perdão, em valor 5. Porém, o U, gente, ó, o que estava acontecendo aqui, olha? Ele estava valendo 10, porque a primeira, lembra? Pega o primeiro valor que você encontrar ali, qualquer valor. Então, ele pegou, olha, o valor direto aqui, dá 10. Mas depois ele calculou, olha, que ele vindo para cá primeiro, para o X, que vale só 5 o caminho aqui, e depois ir para o U, olha, a setinha aqui está valendo 3, ó, então 5 e 3, 8. Então ele não está como fechado ainda porque ele foi atualizado.
tá? Se naquela interação, né, eu atualizei o valor que me leva até aquele nó, então vamos considerar ele como aberto ainda, porque pode ter coisa rolando aí, né? Pode ter alterações aí que minimizem esse meu custo, tá? E ele foi para os próximos, então, né? Calculou o V e o Y, olha. Então, o V aqui, ele está valendo 14, né? Por quê? Porque ele pegou o de menor, que é o 5 aqui, não foi por U, porque ele viu que esse é o nó fechado, né? Que é o 5. Então, a partir desse nó que já está fechado, eu consigo explorar os outros, tá vendo? Então, já tem um nó fechado aqui, vou explorar para qual outro eu posso ir aqui, ó. Então, 9, 5, 14, olha. E o outro y aqui, 5 e 2, 7, ó. De zero, ó. Do S até o X, né? 5. Do X até o Y, 2, então deu 7. São os valores que estão aqui na minha tabelinha. Tá todo mundo aberto, menos o S e o X, tá? O S e o X eu não mexo mais. Aí na próxima interação, gente, ó, eu já consigo fechar o meu Y. Por quê? De novo, né? Esse já é um nó fechado. Aí vou olhar o próximo. Tá, o próximo aqui também, né? Eu não tenho mais alternativas aqui que me levem até ele que vai diminuir esse valor. Então, fechei o Y também com o valor de 7, olha. O valor que eu tinha aqui, 8 e 13, olha. O U continuou 8, mas o V, opa, perdão, era 14, né? Ó, eu fui para 13. Por quê, né? Porque eu vi aqui, olha, 5 e 9 dá 14, mais 5 e 3, ó, dá 8. Peraí, deixa eu ver qual caminho que ele fez aqui. Ele ainda não achou esse caminho, olha, que é o menor ainda. Ele veio aqui de 5 para 2, 7, para 6, 13. Tá vendo? Ele pegou esse caminho aqui, olha. Porque esse aqui ele ainda não pegou porque ele não estava fechado. Então, ele usou os nós fechados. Então, dos nós fechados que eu tenho aqui, olha, o caminho que me leva aqui é o de 13. Tá? Então, fechei o X, fechei o Y, fechei o S, o U e o V ainda estão abertos. Eu estou falando meio rápido, porque é o meu estilo mesmo de gravar o vídeo, mas se estiver muito rápido, depois assiste de novo o vídeo, coloca numa velocidade menor aí, tá? Para entender o passo a passo certinho aqui, porque isso aqui é um exemplo importante para vocês entenderem o algoritmo, tá? Bom, próximo passo então, a gente sabe que esse valor aqui ainda vai diminuir, olha lá. No próximo, e o outro continuou, tá vendo? O valor de U, ó, era 8, de V é 13. Aí agora, olha, de U continuou 8, mas o de V, olha lá, foi para 9. Por quê? Porque agora eu fechei esse nó aqui, estou utilizando ele também no trajeto para ver se eu consigo melhorar esse valor aqui. E de fato eu consegui. Então, se eu pegar esse caminho aqui, né? 5 e 3, 8 e 1, 9. Olha lá, eu chego no nó V com um custo menor ainda do que eu tinha nos passos anteriores, né? Que era vindo aqui pelo Y, tá? Então, essa rota é a minha rota que compensa mais, né? E na próxima, então, eu fecho todos os nós, olha, porque não tem mais ninguém para visitar, tá? Então, estou no 19, vamos ver. O passo a passo do que eu acabei de fazer no exemplo está descrito aqui, olha, num texto, né, que depois a gente pode passar ele para qualquer outra linguagem aí, linguagem C, né, Python e assim por diante, ó. Então, um grafo orientado, né, e S um primeiro vértice ali que ele pegou como origem, tá? Atribui valor 0 à estimativa do custo mínimo de S, né? Para ir dele até ele mesmo custa 0, para os demais infinito. Atribuo um valor qualquer aos precedentes, né? Então pego qualquer um dele ali. Enquanto houver vértice aberto, olha, seja K um vértice ainda aberto, cuja estimativa seja menor entre todos os vértices abertos, feche o vértice K. Para todo vértice J ainda aberto, que seja sucessor dele, some a estimativa do vértice K com o custo do arco em que une K a J. Então vou olhar lá, fechou esse nó aqui agora? Então vamos ver, né? Se continua o menor caminho ali. Caso essa soma seja melhor que a estimativa anterior, para o vértice J, substitua e anote K como precedente de J. Ah, não, então não é melhor eu vir por aqui. Olha, precedente é, né, a cidade que eu fui antes, vamos falar, o nó que eu visitei antes. O nó que eu estava visitando antes, no caso ali, né? Eu estava vindo daqui para cá, né? Então, o meu precedente, que é o que estava marcando aqui, olha, era Y. Agora não é mais, olha, agora o meu precedente aqui é U.
tá? No caso do V, olha, se vocês repararam na, nas outras aqui, olha, primeiro, vamos pegar o V, que o V tá legal de a gente olhar, olha. O V primeiro aqui não tinha nada como precedente, porque ele ainda não tinha sido visitado. Depois o precedente dele era o X, olha, estava vindo daqui, né? Ó, estava vindo daqui do X, olha. Depois, quando ele viu que o valor aqui já estava fechado, esse nó já estava fechado, e era um valor menor, então o precedente dele passou a ser Y. Depois, quando o U fechou, ele viu que o U, na verdade, era menor, então o precedente dele passou a ser U, não tinha mais ninguém para ser precedente, já estava todo mundo marcado como fechado, termina o algoritmo, tá? Então percebam que vocês têm que ter aí duas informações, né? As estimativas, tá? Vamos chamar aí de vetor, né? Não necessariamente precisa ser isso, mas um vetor ali onde vai armazenar essas estimativas, que são esses valores, vamos dizer, que ainda são temporários enquanto o nó não está fechado, por isso que ele aparecia em preto aqui, né? Porque era um nó aberto ainda, tá? Então, de alguma forma, no seu algoritmo você tem que conseguir marcar isso, né? Esse nó ainda está aberto, esse nó ainda está fechado, tá? Com uma variável lá, true ou false, alguma coisa assim. Além desse vetor aí de estimativas, você tem que ter um vetor aí de precedentes que vai alterando também enquanto o nó estiver aberto, né? Então, enquanto aquele nó estiver aberto, o precedente dele pode mudar, porque você pode ver que é melhor um outro caminho, né? Algumas terminologias aí. Então, um grafo com peso é chamado de grafo ponderado ou valorado. Então, coloquei esses nomes aqui porque às vezes, né, na explicação eu acabo não usando esses termos mais corretos, vamos falar assim, que está nas bibliografias, né? Então, vocês podem achar ali grafo ponderado ou grafo valorado como termos aí para esse tipo de grafo. Para um grafo não ponderado, utilize a busca em largura, que foi que a gente viu na aula anterior, tá? Se você não assistiu o vídeo, né, não lembra, tal, dá uma olhada. Inclusive, eu deixei, além da minha explicação, uma explicação alternativa, né? Então, se vocês não se eu não expliquei direito, né? Se vocês não tinham entendido direito a minha explicação, ainda tinha um vídeo que eu vi, que eu assisti, que eu achei que estava bacana, coloquei também como explicação, então fica aí também, né, como estudo para vocês, tá? Para a gente cumprir aí essa disciplina, né? Fechar esse tópico, tá? Dessa disciplina. E, né, então, para grafos não ponderados, aquela busca que eu expliquei na hora anterior, ela é a mais indicada. Agora, para um grafo ponderado, o algoritmo de hoje é o melhor. Eu vou de novo na aula de hoje deixar um vídeo que eu já vi, que eu já assisti, também achei bom, que explica, tá? E tem muitos outros vídeos que vocês conseguem achar, videoaulas, né, explicando, tá? Inclusive vários outros métodos para se trabalhar com grafos, né? Mas vou deixar um também, caso a minha explicação tenha sido falha em algum momento aí. É interessante, mesmo que vocês tenham entendido tudo, é interessante vocês olharem esse vídeo para ter uma ideia melhor aí, tá? A gente fala então grafo direcionado quando a setinha tem um sentido, né? Quando não tem, é um grafo não direcionado. Tá? Um grafo não direcionado é um ciclo, né? Então você considera aí que ele é um ciclo fechado aqui. O algoritmo de Dijkstra só funciona com gráficos acíclicos dirigidos em inglês, né? Directed Acyclic Graph, ou DAG. Tá? Um grafo pode ter peso negativo, tá ok? Então, em diversas situações aí, eu consigo formular o meu problema como grafo, sendo que essas arestas aqui, elas podem ter peso menor do que zero. E esse algoritmo não funciona com grafos com arestas de peso negativo, ok? Bom, não vou deixar o exercício para vocês hoje por ser esse módulo de aula está sendo online por enquanto, né? Então a gente deixa para fazer os exercícios quando nós estivermos em sala de aula, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Vou deixar aqui também um link para uma aula para vocês assistirem, né? Para complementar o que eu falei hoje.
E sempre, né, se tiver dúvida, alguma pergunta tal, é só entrar em contato comigo, tá? O e-mail vocês já sabem, aí na medida do possível eu vou tentar respondê-los. Bons estudos e até a próxima aula.